Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o itinerário, a logística do Flamengo lá para a Colômbia. Vou falar também para vocês sobre a situação do Felipe Vitor Mendes, que é aquele jogador que eu falei no vídeo hoje mais cedo. Só que agora eu vou trazer números, um comparativo ali com o Andréas Pereira. Ele pode jogar como primeiro volante, como segundo volante, joga mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse jogador do União Espanhola, lá do Chile, que o Flamengo tem interesse. Também quero falar com vocês sobre os próximos jogos do Mengão Queridão. São jogos importantes e que podem definir o ano do Flamengo. Então fica até o final para você ver tudo que eu vou colocar aqui no vídeo, poder comentar tanto no chat quanto aqui nos comentários o que vocês pensam sobre cada assunto que eu vou colocar para vocês aqui. Mas antes, não esquece de clicar nesse botão vermelho aí, escrito inscreva-se. É muito importante e é de graça. Você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e ainda fica por dentro de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão. Então não dá mole não, clica no botão vermelhão aí, ó, é de graça. Se você não estiver vendo esse botão, provavelmente é porque você está assistindo pela TV. Para só um segundinho, vai no seu celular, no seu computador ou no seu notebook e clica no botão e volta a assistir o vídeo. Valeu? Tamo juntos. Nação, o OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem assistir aos highlights de jogos do Mengão Queridão pelo Brasileiro, tão logo os jogos terminem. O OneFootball tem para iOS e Android e é um aplicativo totalmente de graça. Então não dá mole, baixa agora. O link está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Pessoal, o Flamengo treina hoje pela manhã, vai para a Colômbia, deve chegar na Colômbia ali à noite, por volta de 10, 10h15, 10h30, horário aqui do Brasil. Aí o Flamengo se hospeda no Hotel Hilton, lá em Bogotá, treina amanhã no CT da seleção colombiana em Bogotá. Daí o Flamengo vai fazer algo inédito para esse grupo de jogadores aí. O Flamengo vai pegar um busão no final da tarde de amanhã com os jogadores, com comissão técnica, com o pessoal de apoio, com dirigentes, vai sair de Bogotá e vai andar 200 quilômetros. Vocês já imaginaram Davi Luiz de busão, 200 quilômetros? Já imaginaram Gabigol, 200 quilômetros de busão? Pois é, vai andar amanhã 200 quilômetros de busão até Ibagué, que é onde vai ser a partida do Flamengo. Chegando lá em Ibagué, o Flamengo se hospeda no hotel lá para poder jogar à noite. Depois faz o percurso contrário, de Ibagué, de busão até Bogotá, e aí de Bogotá, ao invés do Flamengo ir para o Rio de Janeiro, o Flamengo vai para São Paulo, porque sábado a gente enfrenta o Santos na Vila Belmiro, como a gente vai ver na tabelinha dos próximos jogos que eu vou trazer aqui no vídeo ainda. Então, Marcos Braz, Bruno Spindel, Rodolfo Landim, Gabigol, Arrascaeta, todo mundo, seu Denis, todo mundo vai andar 200 quilômetros de busão de Bogotá até Ibagué, tá? O próprio Dorival Júnior já tinha conversado com o técnico Mancini no jogo agora que aconteceu contra o América Mineiro sobre ir jogar lá em Ibagué. E o Mancini fez até uma cara assim, ele botou a mão na boca, mas deve ter falado assim: caraca, vocês vão andar 200 quilômetros de ônibus numa estrada assim, assado, não sei o que tem. Coisas de Libertadores da América, né? Eu acho até legal essa situação aí de Libertadores da América. Mas olha, no Ninho do Urubu vai ter gente treinando. Aliás, já tem gente treinando agora de manhã. Lembra que eu falei para vocês que o Everton Cebolinha se apresentaria ao Flamengo no finalzinho do mês? Chegou agora. O finalzinho de mês é agora. Hoje é dia de 27 de junho. Então o Everton já se apresentou no Ninho do Urubu e aí ele vai passar por 3 semanas de pré-temporada para ele tentar entrar no ritmo
do grupo de jogadores. Lembrando que o Everton terminou uma temporada agora na Europa jogando pelo Benfica. E os jogadores do Flamengo estão no meio da temporada. Natural que o Everton, depois das férias dele, esteja zero e os jogadores do Flamengo estejam lá 80%, 90% da capacidade física. Então, essas 3 semanas de pré-temporada do Everton Cebolinha é para tentar fazer com que ele chegue o mais perto possível dos jogadores do Mengão Queridão. Não vai chegar 80, 90. Agora ele vai conseguir isso. Mas se ele chegar a 60, 70, aí durante a temporada ele pode conseguir subir. Tem uma coisa boa. Quando os jogadores do Flamengo já estiverem em declínio lá para perto do final da temporada, o Everton Cebolinha vai estar saudável, vai estar bom, ainda vai estar chegando lá no alto. E isso pode fazer diferença até contra outras equipes que vão passar pela mesma coisa que o Flamengo está passando. O Everton, então, vai estar mais saudável do que a maioria dos seus marcadores. É bom, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Afinal de contas, eu estou reparando na internet que todo torcedor rubro-negro deu uma renovada no ânimo depois dessa vitória contra o América por 3-0. Tá todo mundo vendo algum tipo de evolução, alguma coisa diferente nesse Flamengo. Foi bom ver o Marinho comemorando o gol e abraçando o Dorival Júnior. É bom ver o grupo unido, porque quando o grupo está unido, as coisas tendem a acontecer mais fácil. Nós perdemos o Campeonato Carioca porque o grupo estava todo rachado. Agora o grupo está mais unido, está mais coeso ali. Vamos torcer para que isso dentro de campo faça diferença quando nós estivermos jogando contra grandes adversários. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, os próximos jogos do Mengão Queridão na telinha para vocês. Espia só, o Flamengo vai jogar nesta quarta-feira lá em... Deixa eu abrir tudo aqui. Pronto. Deixa eu diminuir aqui para vocês poderem ver tudo direitinho. Ó. Isso, a informação é que interessa. O Fabrício não. Pronto, vamos lá. Os próximos jogos do Flamengo. Dia 29/6, quarta-feira, o Flamengo vai jogar contra o Tolima, no estádio Manuel Murídio Torro. Já expliquei para vocês, esse estádio é lá em Ibagué, e aquele itinerário todinho que eu expliquei para vocês, o Flamengo fará para essa partida. Jogo de Libertadores, às 21h30. No dia 2 de julho, sábado, o Flamengo joga contra o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, às 19 horas. No dia 6 de julho, quarta-feira, o Flamengo volta a receber o Tolima para sacramentar o seu destino na Libertadores, às 21h30 no Maracanã. Gente, o Tolima, eu torci muito para o Flamengo pegar o Tolima, mas quis o mundo, os deuses com D minúsculo do futebol, que o Tolima melhorasse bastante. E o Tolima melhorou pra caraca do começo da temporada pra cá. Tanto é que o Tolima foi fazer a final do Campeonato Colombiano contra o Atlético Nacional de Medellín, um dos grandes e mais tradicionais clubes da Colômbia. Os caras têm, acho que, 17 títulos colombianos, para vocês terem ideia. E eles quase venceram o campeonato. Teve um momento lá que o Tolima estava vencendo o campeonato. Aí perderam o pênalti e me parece que aos 90 minutos o Atlético Nacional fez o gol que deu o título para eles. Ou seja, o Tolima vendeu caro demais esse vice-campeonato. O Tolima é um baita de um time hoje. Não é um baita time assim a nível de... Pô, se tivesse aqui no Campeonato Brasileiro, pelo que eu tenho assistido de jogos do Tolima, pelo que eu tenho visto, o Tolima estaria ali no grupo do meio ali, tá ligado? Entre o 8º e o 14º colocado. Epa, é bem onde a gente está, né? Pois é, mas seria ali que o Tolima se colocaria no Campeonato Brasileiro, entre o 8º e o 14º colocado. Então não é um time bobo, é um time forte e muita coisa pode acontecer ou deixar de acontecer na quarta-feira, dia 6/7. Se o Flamengo se classificar, o Flamengo vai continuar essa reformulação, o Flamengo vai continuar investindo no time do Flamengo. Se a classificação não vier, aí o Flamengo pode dar uma diminuída no investimento que vai fazer reforços. Por exemplo, se a gente não se classificar, dificilmente o Flamengo vai contratar um lateral direito. Muito provavelmente o Flamengo vai ficar com o Matheus e deve renovar o contrato do Rodinei. Hoje, inclusive, já não se fala mais em renovar o contrato do Rodinei por 2 anos. Se fala em renovar o contrato do Rodinei por 1 ano.
até que o Flamengo consiga vender o jogador. Mas vem cá, o Rodinei está há 6 anos no Flamengo. Vocês viram grandes propostas pelo Rodinei? Eu não vi. Tem algum clube correndo assim maluco para pagar pelo Rodinei? Não. Teve o Grêmio que queria o Rodinei de graça, deixando um percentual para o Flamengo no caso de uma futura venda. Quando o Flamengo falou que queria dinheiro, o Grêmio falou assim, então tô fora. Por quê? Porque o Rodinei não é o suprassumo da lateral direita, nem chega perto disso. Ele é o quebra-galho. Tá livre? A gente pega. Então esse exemplo que eu estou usando pode deixar vocês bem entendedores do que vai acontecer se o Flamengo não se classificar na Libertadores. O Flamengo vai reduzir drasticamente o investimento no futebol e vai focar em se classificar para a Libertadores do ano que vem. Porque o Flamengo teria que gastar o mínimo possível para não afetar mais ainda o orçamento que previa o Flamengo chegar pelo menos à semifinal da Libertadores. E para chegar à semifinal da Libertadores, o Flamengo tem um caminho árduo pela frente. O Flamengo passando pelo Tolima, que é o que a gente espera que aconteça, o Flamengo vai pegar nas quartas de final Boca Juniors ou Corinthians. Boca Juniors está se reforçando, está tentando trazer jogadores renomados para a equipe. Não é uma equipe fácil. O Corinthians contratou Yuri Alberto, tem um time bom na mão daquele que, para mim, é o melhor treinador da América do Sul, depois do Marcelo Galhardo, que é o Vitor Pereira. Então, de qualquer jeito, nas quartas de final, nós vamos enfrentar a pedreira. Passando por Corinthians ou Boca nas quartas de final, a semifinal, com certeza, vai ser contra o River Plate. Com certeza. E o River Plate não só está conseguindo manter algumas peças. Por exemplo, o Enzo Fernandes não sai agora do River Plate, vai sair mais à frente. Ou quando o River for eliminado da Libertadores, ou terminar na sua participação na Libertadores, ou no final do ano. É alguma coisa nesse sentido aí que o River está estudando junto com o Benfica, tá? Não tenho muita precisão nisso não, mas de certo ele não deve ir neste momento. O River ainda está contratando o Luizito Soares, o Vampirinha, lembra dele, Vampirinho? Aquele que já tem os 2 dentinhos da Mônica ali e gosta de ficar mordendo os outros, mordeu na Copa do Mundo, lembra? Não pôde nem ficar aqui no Brasil. Pois é, ele, Luizito Soares, ex-parceiro do Messi no Barcelona, estava agora no Atlético de Madrid. O River Plate está a um passo de anunciar, se é que enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, já não anunciou o Luizito Soares. Então, se o Flamengo passar pelo Tolima, o Flamengo sabe que precisa de um investimento grande para ter sequência no campeonato, na Libertadores. Se não passar, o Flamengo vai reduzir drasticamente os custos com contratação de jogadores, vai tentar negociar o máximo de jogadores possível para amenizar o impacto em cima do orçamento do Flamengo. E aí Deus nos ajude para o que pode acontecer com o Flamengo. Por isso, pessoal, vamos torcer demais para o Flamengo passar pelo Tolima. Temos que classificar de qualquer jeito. Depois do Tolima, no domingo, a gente pega o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Agora eu falo o nome bonitinho. Não falo mais nem Lexmark, nem Itaquerão, porque quando a gente precisou de um estádio, o Corinthians emprestou para nós. Então, por gratidão, eu estou falando aí Neoquímica Arena. E é às 16 horas, no dia 10 de julho. No dia 13 de julho, a gente pega o Atlético Mineiro, o jogo de volta. Precisamos vencer o Atlético Mineiro para a gente continuar vivo na Copa do Brasil. Então, é importantíssimo a gente passar por esses jogos aí sem perder pontos. Até porque Santos e Corinthians, que são 2 jogos que nós vamos pegar pelo Campeonato Brasileiro, se a gente perder pontos, a gente volta lá para baixo. Porque tem muita gente achando assim, agora o Flamengo saiu de perto da zona de rebaixamento. Com 3 pontos. O Flamengo subiu 3 pontos. Se o Flamengo não conquistar pontos contra Santos e Corinthians, quando terminar o jogo do Corinthians, vamos estar nós de novo lá embaixo, perto da zona de rebaixamento, se não estivermos na zona de rebaixamento. Então, assim, é uma sequência de quase 15 dias de jogos importantíssimos para o Flamengo. O Flamengo tem que conseguir passar intacto por esses 5 jogos aí, até para conseguir investir mais na equipe e a gente ter um segundo semestre melhor do que foi o primeiro até aqui. E falando em investir mais na equipe, eu falei para vocês hoje de manhã que o Flamengo está estudando a contratação de um jovem jogador, volante, mas não é um volante pegador daquele jeito que seria o João Gomes, que é o Cuejá, não.
É um volante mais habilidoso, que consegue sair com a bola, tem uma personalidade muito forte, tanto que aos 22 anos já é capitão da equipe lá do Chile, que é o União Espanhola. Eu quero apresentar a vocês o Vitor Felipe Mendes, conhecido como Felipe Mendes. Ele tem 22 anos, ele tem 1,70 m, é destro, joga de volante, mas não é volante de contenção, é um volante de armação, quase um meia. Ele tem 22 anos, joga com a perna direita, tem contrato com a União Espanhola até dia 31 de dezembro de 2024, é avaliado pelo Transfer Market em mais ou menos 2,3 milhões de euros. Vocês estão vendo aqui o mapa de calor dele. Olha esse mapa de calor, ele corre o campo inteirinho, ajudando defensivamente, mas olha, prioriza o lado esquerdo. Sabe quem que ele seria? Seria o sucessor do Andréas Pereira no Flamengo, que também gosta de cobrir aquela região esquerda ali, ó. Ele é um volante que atua jogando mais pela esquerda, com o pé canhoto. Eu assisti alguns highlights dele e não acho que ele seja o substituto para o Arrascaeta. Eu vejo o futebol dele mais como sendo um futebol assim, para substituir o Andréas, um segundo volante, entre segundo e terceiro homem de meio de campo ali, para poder começar a armar as jogadas, tem uma boa saída de bola, tem um bom passe, ele acerta por jogo cerca de 92% dos passes, não são passes para o lado, ele dá bastante passes em projeção, passes mais longos. Eu adorei esse jogador, jovem, barato, que o Flamengo iniciou uma conversa. Não tá nada certo, o Flamengo não tá fechando com ele ainda, de repente até tá, né? Enquanto eu tô falando aqui, os caras estão lá matando a charada, mas por enquanto o que eu tive acesso é que é um jogador que tá em conversas embrionárias com o Flamengo. Mas pode até ser utilizado para substituir o Arrascaeta, sim. Talento para isso ele tem, mas não é o que ele vem fazendo na equipe do União Espanhola. Como eu disse, ele é capitão da equipe com apenas 22 anos. E os números dele, pessoal, impressionam. Em 2021, ele fez 29 jogos e todos como titular. Marcou um gol, deu 5 assistências, tem 1,4 desarme por jogo e 0,9 bolas recuperadas por jogo em 2021. Em 2022, dos 14 jogos, ele fez 14 como titular, 1 gol, 4 assistências já, 1,2 desarme por jogo, 0,8 bolas roubadas por jogo. Eu o comparei com os números do Andréas Pereira. O Andréas Pereira, ele tem 0,6 de média de desarmes, tá? O Vitor Felipe Mendes tem 1,4 e 1,2, ou seja, mais do que o dobro do que o Andréas. O Andréas tem uma média de 0,5 bolas recuperadas por jogo. Ele tem 1,9 e 1,8 nas duas últimas temporadas, acima do Andréas. O Andréas, esse ano, meteu 2 gols e deu 1 assistência. Já ele, esse ano, tem 1 gol e 4 assistências. Então, ou seja, ele é melhor em todos os quesitos pelos números do que o Andréas Pereira. Mas eu não tô maluco de chegar aqui para vocês e falar que ele é melhor que o Andréas incontestavelmente, porque ele tá jogando campeonato chileno. Ainda que pese que a União Espanhola esteja na 3ª colocação do campeonato chileno, os caras saíram na Sul-Americana no primeiro jogo de eliminatória para um time que eu nem consigo falar o nome aqui, um time tão pequeno quanto a União Espanhola. Então eu sei que o Andréas tá jogando Libertadores, que é a primeira divisão do futebol sul-americano, tá jogando Campeonato Brasileiro, tá jogando Copa do Brasil, que são campeonatos muito mais difíceis do que os campeonatos que o Vitor Felipe Mendes está disputando. Ainda assim, eu achei um bom jogador, seria uma boa aposta caso o Flamengo realmente e se enveredasse a contratá-lo, e isso prova que há sim bons valores aqui na América do Sul, por bons preços, bons valores por bons valores aqui na América do Sul. Contrariando até um pouquinho aquilo que eu pensava. Eu pensava que aqui na América do Sul, todo bom valor só sairia dos seus clubes por pagamentos exorbitantes.
e já é o segundo jogador que eu vejo, que eu estudo, que eu procuro saber para poder conversar com vocês, que tem um preço aceitável. O outro é o Luca Aureliano. Ah, o Vélez falou que o Luca Aureliano vai sair. É só alguém chegar com o valor que o Vélez queira vender, que o Vélez vende. É só porque ninguém acertou o valor dele ainda. Mas então, Luca Aureliano, Felipe Mendes, tem outros jogadores que o Flamengo está olhando também, aquele Martegani, são bons valores, jovens aqui na América do Sul, e se eu fosse o Flamengo, investia em pelo menos 2 desses 3 nomes que a gente andou falando por aqui, porque são jogadores com possibilidade de ajudar o Flamengo tecnicamente e também no futuro, se o Flamengo desejar, venda e ajudar o Flamengo financeiramente também, porque os jogadores vão crescer, tem um potencial de crescimento muito grande. Por causa disso, eu comecei agora a estudar mais o mercado sul-americano. Vou fazer igual um amigo meu, Wesley, vou instalar um aplicativo que tem todos os jogos de todos os campeonatos no meu celular e vou passar a assistir os jogos do Chile, do campeonato chileno, do campeonato boliviano, colombiano, equatoriano, porque realmente tem bons nomes aqui na América do Sul. E aí, pessoal, o que vocês acharam? É uma boa o Flamengo investir no Vitor Felipe Mendes? Vocês acham que os jogadores do Flamengo vão se assustar aí com 200 quilômetros de busão amanhã? Só tem jogador mimadinho ali, né? Tô achando mó barato essa parada. Ó, não esquece de deixar o seu like aqui, ele ajuda muito. Mas não esquece também de se inscrever através desse botãozinho aí vermelho. Inscreva-se, é de graça e vocês ajudam muito o nosso canal. Valeu? O Ano Futebol tá aí. Clica no link para saber todas as notícias do Mengão. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.